Metrópole Entrevista. Eu vou agora para Brasília para, com alegria, conversar com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Bom dia, ministro. Bom dia, Mário, você tá bom? Bom dia aí para todos os ouvintes da Rádio Metrópole, todos os ouvintes da Bahia. Um prazer enorme estarmos conversando logo cedo e falando um pouco sobre o Brasil. Ministro, é um prazer enorme conversar com o senhor, oportunidade da gente estar mais próximo aqui. São 32 emissoras espalhadas aqui em todo o território baiano, ouvindo o senhor agora. O senhor acredita, ministro, que nós saímos da recessão e vamos agora para uma fase de crescimento, inclusive de empregos? Sim, sim, Mário. O Brasil, de fato, e todos vivemos isso, passou pela maior recessão da nossa história. Foi uma recessão, de fato, que causou o número de desempregados, criou um número de desempregados que é sem precedentes. Foi maior até que as grandes crises brasileiras do passado, mas já saímos. O Brasil já está crescendo, já cresceu no ano de 2017 e já entrou crescendo forte no ano de 2018. Como nós atingimos um nível baixo, isto é, houve uma queda da produção, houve um aumento do desemprego muito grande, então, apesar de já estar crescendo bastante, é evidente que sai de um ponto mais baixo. Alguém que desceu muito e agora começa a subir forte, mas saindo de um ponto mais baixo. Portanto, a boa notícia é que está crescendo, os empregos estão sendo criados. O ano passado já foram criados mais de 1 milhão de novos empregos no Brasil, quando nos anos anteriores está havendo uma eliminação enorme, números muito maiores de empregos. Esse ano nós esperamos a criação aí de mais de 2,5 milhões de empregos agora no ano de 2018. E tudo isso reforçado e facilitado por uma inflação baixa, levando-se em conta que tem preço que sobe, tem preço que desce, mas a média é uma das inflações mais baixas da história, particularmente para os de renda mais baixa. Ministro, esse rebaixamento da agência Standard & Poor's agora, recente, o senhor acha que vai prejudicar esse processo que está começando a se desenvolver de um crescimento da economia? Isso vai afastar investidores estrangeiros em investimentos aqui no país agora? Olha, Mário, a impressão, quer dizer, a evidência, o que nós estamos vendo é que não afasta os investidores, por uma razão muito simples. O que é este rating? O que é essa nota de crédito? É o que ela diz. É uma nota. Uma nota de crédito. É um grupo de analistas que existem 3 grandes agências internacionais, existem outras também, mesmo no Brasil tem, mas essas são as 3 mais conhecidas, que fazem uma avaliação de crédito, de companhias, de países, etc. Muito bem. E dizem, olha, o crédito desse país ou dessa companhia melhorou um pouco, piorou um pouco, agora está aqui, está ali. Quem, de fato, olha essas notas? Exatamente aquilo que você mencionou, os investidores. Eles olham como um indicador, porque os grandes investidores têm a sua própria análise. Pois bem, o que seria um indicador forte de que esse rebaixamento teria um impacto no mercado e, portanto, na economia? Seria exatamente o efeito na taxa de juros, o efeito no risco Brasil, o efeito no dólar e o efeito na Bolsa de Valores. O que aconteceu, no entanto? Aconteceu que a Bolsa de Valores continua subindo, o dólar continua estável e a taxa de juros também continua caindo um pouco. Portanto,
Isso significa que os investidores já estavam levando isso em conta, já tinham levado em conta isso que viria por toda a evolução, mas já estão olhando à frente e vendo que as medidas estão sendo tomadas, que a questão fiscal, que é a fundamental para esse tipo de nota, está sendo enfrentada, que o Brasil aprovou um teto de gastos, que o Brasil tem aprovado medidas fundamentais e que, principalmente agora, está enfrentando as reformas fundamentais, como previdência para garantir que todos os brasileiros possam, de fato, receber a sua aposentadoria, etc. Em resumo, os mercados receberam isso com tranquilidade, portanto, o efeito para os investidores já estava previsto e esses próprios investidores levavam isso em conta. O que nós temos agora é olhar para frente, fazer o dever de casa, continuar trabalhando bem, porque aí certamente haverá uma subida de nota novamente, etc., e o país vai voltar ao normal. Por quê? Porque o mais importante é que a economia já voltou a crescer, já voltou a criar emprego e a inflação está baixa. Ministro Henrique Meirelles, estou conversando com o ministro Henrique Meirelles, da Fazenda, diretamente de Brasília. Ministro, a reforma da Previdência parecia muito bem encaminhada quando, de repente, nós assistimos aquelas denúncias feitas pelo pessoal da JBS, aquela gravação com o presidente, todo o tumulto que se criou em volta, o que foi um retrocesso, um processo que parecia já bem amadurecido. O senhor acredita que agora, em fevereiro, essa reforma da Previdência, que o senhor, inclusive, é um dos grandes batalhadores, como sendo fundamental para o país, ela possa efetivamente ser aprovada pelo Congresso? Olha, Mário, é possível. Estamos todos trabalhando nessa direção. E o fato é que vamos agora aguardar os deputados voltando das suas bases, né? Voltando, então, a atuação legislativa agora no mês de fevereiro. E vamos todos trabalhar para realmente fazer com que o resultado seja o melhor possível. Porque a questão da Previdência é muito simples. Todos gostariam, ou a grande maioria gostaria de se aposentar o mais cedo possível, né? Tudo bem, é legítimo isso, normal. A questão é que alguém tem que pagar por isso. E Claro. Quem tem que pagar por isso é a população brasileira, né? E existem países que quebram e deixam de pagar a aposentadoria. Nós tivemos o caso da Grécia, por exemplo, que num certo momento parou de pagar porque não tinha mais dinheiro. Isso é dramático. Imagina uma pessoa, um idoso, uma idosa, que deixa de receber a aposentadoria. É dramático, né? E a Grécia, então, para continuar a pagar, teve que cortar o valor da aposentadoria, cortou, depois não foi suficiente, outra vez cortou 14 vezes. Isso é um absurdo. Então, o que nós temos é que prevenir isso. Além da questão de que, hoje, aqueles que ganham menos, eles dificilmente conseguem completar 35 anos de trabalho com carteira assinada. Portanto, o que acontece? Aqueles que ganham menos tendem já a se aposentar por idade, com 65 anos de idade, né? Então, existe aí uma injustiça. Quer dizer, aqueles que ganham mais, aqueles que têm mais privilégios, eles tendem a se aposentar mais cedo. Com a reforma, nos primeiros 2 anos depois da reforma, a idade mínima passa para 55 anos. E o tempo de contribuição também diminui muito. O que significa que aqueles de renda menor, na realidade, passam a se aposentar mais cedo e apenas daqui a 20 anos a idade mínima seria de 65. Novamente, porque hoje, na prática, para aqueles que ganham menos, já é, porque não consegue completar os 35 anos de contribuição e, portanto, se aposenta por idade com 65. Em resumo,
É um regime que estabelece maior igualdade entre todos os trabalhadores, não faz diferença mais, todos aqueles passam a ter os mesmos direitos, as mesmas condições, etc. Deixa de haver aí esses benefícios àqueles que ganham muito, etc. Em resumo, é muito importante para todos, de fato, os brasileiros, porque isso é que precisa ser bem esclarecido, né? O importante é que todos tenham segurança que vão receber a sua aposentadoria. Isso é que é o chave. E que depois de estar recebendo, vai continuar. Isso é que é importante. Ministro Henrique Meirelles, o senhor é um homem de grande sucesso, inclusive internacional, foi presidente internacional de um dos grandes bancos americanos, o Bank of Boston. O senhor veio para o Brasil, candidata-se a deputado federal, teve uma belíssima votação, e abre mão, renuncia ao seu mandato para ser o presidente do Banco Central do governo do presidente Lula. Aliás, a última vez que eu entrevistei o presidente Lula aqui na Bahia, quando ele veio lançar a caravana, e alguns meses atrás, no ano passado, ele me conversava da força enorme que ele fez para que o senhor fosse o ministro da Fazenda do governo de Dilma Rousseff, e ela que não aceitou. O senhor agora é um dos, com todo o direito, né, um dos pré-candidatos, ou examina a hipótese de ser candidato a presidente da República do Brasil. O senhor acha que a sua experiência no Banco Central com o presidente Lula, que inclusive o senhor se dava super bem, sempre não havia nenhuma interferência governamental em cima das suas atitudes, dá para perceber que o senhor agia com muita independência. O senhor acha que se o senhor tivesse sido ministro da Fazenda do governo, hipoteticamente, é claro, né, ministro, do governo da presidente Dilma, nós poderíamos estar vivendo um Brasil diferente? Não é somente querendo puxar para a sua capacidade que todos nós conhecemos, mas pela visão, pela forma, pelo conhecimento internacional, enfim, pelo conhecimento de economia. O senhor faria um comentário sobre isso? Mário, é de fato difícil prever, porque, como você disse muito bem, eu trabalhei de fato muito bem com o ex-presidente Lula. Nós fizemos uma organização de trabalho absolutamente eficiente, onde de fato o Banco Central tinha total autonomia. Eu era presidente do Banco Central, correu tudo muito bem. O Brasil estabilizou a inflação, cresceu, criou muito emprego naquela época. E não há dúvida que foi um momento positivo e para o país, e um trabalho que deu certo. Eu tinha uma relação, e tenho, muito pessoal, muito boa com ele, como você sabe, e certamente isso foi muito importante e funcionou muito bem. Agora, também estou fazendo um trabalho aqui no Ministério da Fazenda, felizmente está dando muito certo, também com muita autonomia, etc. O que seria uma eventual participação no governo da ex-presidente Dilma, e é difícil prever, difícil saber como é que isso ia funcionar, etc. Então, eu tenho uma visão a essa altura extremamente prática dessas coisas da vida em geral, não só nisso, como em qualquer coisa. Essa ideia de o que teria sido, como é que poderia ser, é difícil prever, é difícil saber. Claro. O importante é que as coisas deram certo lá atrás e agora estão dando certo. Agora, novamente, o Brasil está crescendo e vamos todos para frente, e isso é que é importante. Vamos criar emprego, manter a inflação baixa e aumentar a renda dos brasileiros. Para isso é que estamos todos aí trabalhando, e o nosso empenho, a nossa missão e a nossa força total, exatamente, para trabalhar dia e noite nessa direção. Ministro, o senhor falou há pouco aí da inflação controlada. Realmente nós estamos tendo uma inflação baixíssima, mas alguns preços, eu não digo nem somente da gasolina, do combustível, mas do gás de cozinha, por exemplo, né, que atinge
toda parte da população inclusive mais pobre, muitas regiões estão voltando a usar madeira para cozinhar e etc. Isso não é um conflito com essa política de controle da inflação e reanimação da economia, ministro? Olha, o ponto importante na questão da inflação é o seguinte: como você disse bem, tem preços que sobem, tem preços que descem, etc, etc. A inflação, no fundo, é a média de tudo, né? Tem os preços do gás, tem o preço da gasolina, que subiram, e isto é função dos preços do mercado internacional. O preço do petróleo no mercado internacional. Agora, o preço da comida, dos itens mais importantes, caíram. Então, o médio, a inflação média para todos, aquilo que no final prevalece na casa de cada um, na capacidade de compra de cada um, é o preço total, porque ninguém gasta tudo só com o gasto. 100% do salário vai para pagar gás e gasolina. Não vai também 100% para comprar arroz, feijão e carne. Vai a parte grande, dependendo do nível de renda. Alguns níveis de renda mais baixa gastam mais com alimentação, né? Mas, de qualquer maneira, o fato é que o que importa é o que consta, né, do orçamento, do padrão de compra de cada um. E o importante é que o IPCA é a inflação média, para a média da população brasileira. Mas tem o INPC, por exemplo, que é o que mede principalmente a inflação que atinge mais as camadas de renda mais baixa. E essa foi menor ainda, né? Essa foi a menor da história. Então, não é só a menor dos últimos 19 anos, foi a menor da história. E, portanto, isto é que é muito importante. Quer dizer, que a inflação seja mantida baixa. Evidentemente que o Banco Central tem uma meta e que busca colocar aquela inflação na meta. A meta é 4,5% ainda esse ano, o ano que vem passa para 4,25% e 2020 para 4%. Em resumo, o ideal é que a inflação seja a mais baixa possível, vai baixando. E se a inflação estiver abaixo da meta, ótimo, melhor ainda. O que é negativo é quando fica acima da meta, né? Então, o ano passado foi abaixo da meta, esse ano a maioria dos analistas estão prevendo levemente abaixo da meta também. O ano passado foi bastante, o que foi bom, né? Porque fez com que isso desse um aumento na renda do trabalhador real, porque isso é que é importante, né? Quanto menos sobe a inflação, quanto menor a inflação, quanto menos sobem os preços, isto mais beneficia a todos, particularmente aqueles de renda menor. Em resumo, a ideia é que a inflação fique aí dentro do intervalo da meta. E é exatamente isso o que está sendo feito. E alguns países da Europa, ou do Japão, ou nos Estados Unidos, houve aí casos até de inflação negativa, chamada deflação, mas esse é um outro fenômeno, é um outro problema, que inclusive também é negativo. O ideal é uma inflação que se aproxima da meta. Conversando com o ministro Henrique Meirelles. Ministro, agora vamos entrar um pouquinho na parte política. Eu fiquei, inclusive, agradavelmente surpreso ao ver o seu desempenho no programa do seu partido, o PSD, porque normalmente nós estamos acostumados a ouvir as suas declarações como ministro da Fazenda, sempre assediado ali por repórter na entrada ou na saída do ministério, explicando uma ou outra medida, não é assim, de uma forma mais até, vamos dizer, mais técnica, né? E de repente eu vi o senhor mais solto, mais à vontade, mostrando até um lado mais humano seu, assim, dando conhecer uma pessoa que de longe às vezes fica difícil da gente conhecer.
O senhor está realmente embalado na possibilidade de ser pré-candidato a presidente da República? Olha, Mário, eu pretendo tomar uma decisão a esse respeito no final do mês de março. Tá? Então, o que hoje eu estou 100% dedicado, no entanto, é exatamente ao trabalho com o ministro da Fazenda, conduzir a economia brasileira ao crescimento, porque isso é que vai decidir qualquer coisa. Quer dizer, se o Brasil estiver crescendo, estiver indo muito bem, empregos de fato estiverem sendo criados e com tudo indicando que irão ser criados mais empregos durante o correr do ano, que a inflação vai ficar baixa, que o Brasil está no caminho certo, etc. Aí eu posso pensar em outras alternativas. No momento, não é o momento para pensar nisso. Eu sou uma pessoa que sou muito focado, isto é, eu tenho uma concentração muito forte no meu trabalho, na minha missão e no que eu tenho, de fato, que produzir como resultado. Depois, do tempo certo, vamos pensar aí no que pode ser feito, etc. Em relação ao programa que você mencionou, não, de fato, ali era uma discussão mais tranquila, mais aberta, sobre diversos aspectos, não concentrados na economia. Você está certo, saindo do Ministério, dando uma entrevista coletiva, as perguntas são muito técnicas, muito especializadas e têm que ser respondidas precisamente, né, em relação a isso. Agora, ali não, nós discutimos assuntos gerais do Brasil, coisas pessoais e coisas mais... Eu gostei muito, porque dá para enxergar outra pessoa, né? Não somente o ministro da Fazenda, que fica assoberbado por muitos problemas diariamente, como se cada dia fosse uma corrida de obstáculos, o seu trabalho, né? É verdade, você tem toda a razão. É uma luta agora, é um desafio que vale a pena. Temos todos que enfrentar e temos todos que cumprir, porque a economia não é algo, digamos assim, vago, etc., como às vezes as pessoas têm a impressão. Bom, economia lá, tem os governos técnicos, economistas tratando. Não, a economia afeta a vida de cada um, de todo mundo. Né? A inflação, é o crescimento, é o emprego, é o desemprego, como é que vai ser, e a renda, e o aumento do salário, ou não, e a perda do emprego, e o medo, ou a possibilidade de não só ter um emprego, mas um emprego melhor. Em resumo, tudo isso é algo que afeta todos, né? E quem tem essa responsabilidade, eu acho que tem que levar isso muito a sério. Não pode ficar pensando em muita coisa, não. Tem que cumprir a sua função aqui e isso é muito importante para todo mundo. Agora, o senhor sabe também, ministro, pela sua vasta experiência como empresário e até como político, não é, ocupando cargos públicos, que as pedras aparecem no meio do caminho, né? A inveja começa e as pessoas começam a dizer: é capaz de crescer, vamos botar uma pedrinha aqui, vamos botar uma pedrinha ali. Às vezes falam que é o próprio Rodrigo Maia que fica meio incomodado com o seu crescimento. O presidente Temer disse que gostaria de tê-lo como ministro da Fazenda, significa dizer: olha, não se desincompatibilize, não. Fique aqui até o fim do governo. E aí, como é que o senhor lida com isso, ministro? Olha, Mário, tudo bem. Eu acho que, em primeiro lugar, em relação à entrevista do presidente, eu achei absolutamente natural, né? Eu acho que ele respondeu a única coisa que ele podia responder, né? Imagine você uma situação diferente, né? Jornalista perguntando: o senhor gostaria que ele ficasse ou que ele saísse do ministério? Não, eu quero que ele saia. Não pode, né? Claro. Então ele deu a resposta óbvia, a resposta correta. E eu fico muito honrado dele estar satisfeito com o meu trabalho e desejando que, evidentemente, que eu possa continuar o maior tempo possível. Não existe um elogio maior a um profissional que está desempenhando determinado trabalho, né? Em relação a possíveis reações ou preocupações de outras pessoas, aí
eu acho, mais uma vez também, muito normal, muito razoável e legítimo que as pessoas que, que possam ter algumas pretensões possam ficar preocupados, seja lá quem for, não estou me referindo a ninguém especificamente, qualquer pessoa que fique preocupado com potenciais outras pessoas ou que potencialmente possam ser adversários no futuro ou possam ter presença forte. O que eu quero dizer é o seguinte, há 1 ano e meio atrás, quando eu assumi o Ministério, começou uma situação muito forte, né? Muita preocupação com essa hipótese, etc. E via na época de determinadas pessoas que estavam falando muito sobre isso. A minha resposta na época é válida até hoje. Eu fico também, né, muito honrado que fiquem preocupados comigo, né, com o meu potencial de crescimento no futuro e etc. Mas no momento eu estou focado, concentrado aqui no meu trabalho do Ministério da Fazenda. O importante é que todos aí, os seus ouvintes da Bahia, etc., possam ficar tranquilos que estamos aqui trabalhando tudo para garantir que a inflação continue baixa e que continuemos e vamos, esse ano, criar empregos e o Brasil vai crescer e vai beneficiar a todos. É isso que é importante. E então a sua definição política tem que sair até o mês de março, não é isso? Começo de abril. Começo de abril. Muito bem, ministro. Muitíssimo obrigado, viu? Foi um prazer enorme conversar com o senhor. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar outras vezes. O senhor vindo aqui na Bahia será muito bem-vindo aqui nos estúdios da rádio para conversar, para as pessoas aqui da Bahia, inclusive, conhecerem o senhor melhor, esse lado humano seu também, não somente o do profissional que cuida da economia e que é bombardeado diariamente pela imprensa, mas também as suas pretensões, a sua visão sobre o país, nesse momento que estamos todos nós preocupados em descobrir qual o melhor caminho para a gente seguir a partir de 2019, não é, ministro? Muito obrigado, Mário. É um prazer enorme. De fato, podemos conversar um pouco e certamente vamos voltar a falar. E eu indo a Salvador, certamente vou lhe procurar e fazer uma visita aí. A conversa foi muito boa. Meus parabéns. De fato, eu não tinha aprofundado ainda uma conversa com você, já tinha lhe ouvido algumas vezes, mas conversando agora, a minha impressão é cada vez melhor. Realmente, entendo agora o seu alto nível de audiência aí, merecido, e vamos voltar a falar, e muito obrigado aí pela excelente conversa. Muito bom dia, ministro. Boa sorte para o senhor, que é boa sorte para todos nós, não é? Exatamente, é isso aí, está certíssimo. Obrigado, Mário. Bom dia. Conversei com o ministro Henrique Meirelles.